Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava lendo e a leitura que eu estava fazendo no livro chamado O Último Conflito me levou a ficar pensando. Nesse livro se lê que aqueles que ensinam as pessoas a considerar pouco importante os mandamentos de Deus semeiam desobediência, para colher desobediência. Se a restrição imposta pela lei de Deus for rejeitada completamente, logo as leis humanas serão ignoradas. E essas pessoas não podem nem imaginar o resultado de banir os preceitos de Deus. Sabe o que vai acontecer? A propriedade não mais existirá, não será pelo menos segura. As pessoas quererão obter as coisas dos outros, do seu semelhante, à força. A própria vida não será respeitada. O casamento não será mais a base da proteção da família. Aquele que tiver mais força tomará pela violência a esposa do seu vizinho. O quinto mandamento, sendo deixado de lado, logo os filhos não vão temer mais os pais e vão até tirar a vida de seus pais. Como se isso pudesse satisfazer os desejos dos seus corações corrompidos. O mundo civilizado se tornaria uma multidão de assaltantes e assassinos e desapareceriam da terra a paz e a felicidade. Opa! Depois de ler isso, eu fiquei imaginando, nossa, já chegamos nesse período. O ser humano desprezou a lei de Deus. A família já não é porto seguro. O casamento já não é algo que as pessoas valorizem como a base da proteção da família. Os filhos não honram mais seus pais, matam seus pais por dinheiro, por birra, por vingança. Os pais matam seus filhos por prazer ou por desejo de agradar o seu cônjuge, que geralmente não é o pai da criança ou do adolescente. Pois é, quando a lei de Deus é deixada de lado, o homem entende que roubar não é necessariamente um crime, que honestidade é coisa para os fracos. Entende que adultério, que bobagem. O mundo é livre. As pessoas são livres. Ninguém é de ninguém. Se entende que ter inveja do que é do outro não é errado. Se o outro tem mais do que eu, se eu não conseguir ter, eu posso tomar dele. Mesmo que seja de uma maneira disfarçada, mas eu posso, que não é pecado. Quando nós abolimos a lei de Deus, nós abolimos a civilização. E transformamos o mundo no que nós estamos vendo hoje. Nessa frase que disse ainda há pouco, ninguém é de ninguém, eu posso pegar isso dos outros porque, eu sou mais forte, eu posso. Infelizmente, ainda vai demorar muito para o ser humano entender que os mandamentos, os 10 mandamentos, tão simples, somente 10 mandamentos, quando são obedecidos, protegem o ser humano. Protege o ser humano do próprio ser humano, tá? Protege do pecado, protege da morte, morte eterna. Os princípios religiosos, fundamento da vida social, são como um grande bloco cambaleando prestes a cair no precipício. Os piores criminosos muitas vezes recebem todas as atenções como se fossem pessoas dignas de admiração e seus crimes recebam muita publicidade. A imprensa publica todos os detalhes revoltantes do que ocorreu, iniciando desta maneira
outras pessoas na prática da fraude, roubo e assassinato. A obsessão pela violência, a terrível intemperança e a iniquidade prevalecente deveriam preocupar a todos. O que pode ser feito para impedir a maré do mal? Os atributos estão corrompidos. Governantes são movidos pelo desejo de ganho e amor aos prazeres pecaminosos. A intemperança obscurece a muitos, de modo que Satanás possui quase controle completo sobre eles. Os juristas estão corrompidos, aceitam subornos, são iludidos. Entre os que administram as leis existe embriaguez, imoralidade, desonestidade, de todos os tipos. Agora que Satanás não pode mais manter o mundo sob seu controle, impedindo as pessoas de ler as Escrituras, recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo, destruir a fé na Bíblia. Funciona tão bem quanto destruir a própria Bíblia. Assim como nas épocas passadas, Satanás atua através da igreja a fim de alcançar seus desígnios. Que triste, não? Combatendo a verdade impopulares apresentadas na Bíblia. As pessoas aceitam interpretações que espalham amplamente as sementes do ceticismo, apegando-se ao erro católico da imortalidade natural e consciência na morte, rejeitam a única defesa contra os enganos do Espiritismo. A doutrina do inferno eterno tem levado muitos a deixar de crer na Bíblia. Quando é mostrada às pessoas a exigência do quarto mandamento, elas percebem que a observância do sábado é ordenada, portanto, como única maneira de livrar-se de um dever que não está disposto a cumprir. Os líderes religiosos rejeitam a lei e o sábado juntos. À medida que continua a obra da restauração do sábado, a rejeição ao quarto mandamento se tornará quase universal. Líderes religiosos abrem as portas da incredulidade, espiritualismo e desprezo à santa lei de Deus. Uma terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Pois é, são os enganos dos últimos dias. A própria religião vai contra os mandamentos de Deus. As pessoas que pregam serem cristãos, pregam também tudo que a palavra de Deus não prega, como um inferno que vai durar a vida inteira. E isso faz as pessoas desacreditarem em Deus. Como um Deus de amor pode deixar seus filhos amáveis, seus filhos que Ele ama tanto, queimarem eternamente? Claro que essa pregação não vem de Deus, é de Satanás. Deus é amor. Fogo consumidor, que consome, extermina, acaba, finaliza. Mas jamais um Deus cruel. Que nós possamos ler as Escrituras. Ler as Escrituras e entender o que a palavra de Deus nos diz. Qual é a mensagem para nós verdadeiramente? Continuo lembrando a vocês de um verso da Bíblia maravilhoso. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. João 5,39. Mateus 5, 17, 18 e 19, que fala que a lei não foi revogada. Tiago 2, se nós tropeçarmos num ponto só da lei, seremos culpados de todos. Buscai o livro do Senhor e lê. Não ouça o que os outros dizem. Ouça, leia a Bíblia, a palavra de Deus. O guia seguro para a humanidade. Leia Êxodo 20. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma semana estudando a palavra de Deus.
buscando o Espírito Santo para termos entendimento da palavra de Deus. Amém? Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá. Que possamos ensinar essas coisas aos nossos filhos, como mães de Israel.